Olá, boa tarde, ótima quinta-feira para você. O NT Sul está começando ao vivo para te atualizar dos fatos mais importantes do nosso dia a dia. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o secretário de Saúde de Cachoeira do Sul, Milton Kelling. Ele vai responder perguntas da nossa audiência sobre o atendimento de saúde pública. Bares da Praia Nova com os dias contados. Prefeitura de Cachoeira pretende fazer a demolição em julho, mas proprietários ainda têm esperança de reversão do caso na Justiça. São Lourenço, Capão Grande, que eu puxava tijolo de primeiro. Muitas cargas de tijolo eu levei para os outros lugares. Tem só de rico lá no Capão Grande, lá, só, na beira do barranco. Não se invoca com a Praia Nova. O inverno começou ontem e a nossa equipe foi ver como estão as vendas no comércio para um inverno bem quentinho. 22 de junho é o dia do orquidófilo. Lena Caetano nos ajuda a entender hoje por que essa planta desperta tanto encantamento. E pelo cenário em que eu me encontro, dá para perceber que eu estou na casa de um orquidófilo. É isso. Vamos falar sobre orquídeas também, mas vamos falar principalmente sobre aquelas pessoas que têm na orquídea a sua paixão maior. E quinta-feira é dia de terapia com a psicóloga Lisiane Omires. Ela fala sobre a importância da gente repensar as nossas decisões, mas às vezes nós temos que dar um desconto para nós mesmos. Autocrítica. Como ser mais condescendente consigo mesmo. Participe ao vivo com a gente aqui no NT Sul. Tem uma pergunta para o secretário de Saúde de Cachoeira? Nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. Participe também nas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar a partir de agora. E a gente começa o NT Sul de hoje com a presença aqui do secretário de Saúde de Cachoeira do Sul, Milton Kelling. Milton, boa tarde, obrigado por atender o convite aqui da TV Cachoeira. Boa tarde, prazer estar aqui, poder tentar solucionar as questões que os telespectadores possam nos trazer. Perfeito. Nós temos muitas questões aqui, vamos tentar trazer a você de casa o maior número possível de respostas, né, do secretário. Ontem mesmo nós recebemos muitas perguntas aqui no telejornal. Então, secretário, vamos começar já com uma pergunta que chega de telespectador aqui do NT Sul. Vamos colocar aqui na nossa telinha esses questionamentos. A pergunta da Maria Kiffer. Gostaríamos que os postos de saúde voltassem a ser como antes, tirar ficha um dia antes para consultar no dia seguinte. Assim está horrível. Por isso a UPA e o hospital estão lotados e muitos chegam a morrer por espera no atendimento. A Maria está referindo sobre aquela questão do agendamento por telefone. Para quem não é eventualmente aqui de Cachoeira do Sul, o contexto era o seguinte: a gente tinha filas, né? As pessoas passavam a madrugada ali para que no dia seguinte conseguisse uma ficha e conseguisse o atendimento. Então hoje tem que fazer o agendamento por telefone, mas eventualmente o paciente, o usuário, ele não consegue esse atendimento imediato, ele tem que procurar a UPA. Como é que está essa questão dos agendamentos nos postos, secretário? Na verdade, alguns postos pode ser por telefone e pode ser presencial. Ele pode se dirigir diretamente ao posto, onde o enfermeiro ele faz o acolhimento e marca, se for necessário, a consulta médica. E se for possível, se for necessário, ele pode também já encaminhar os exames para quando o paciente for fazer a consulta médica, já levar os exames ao qual ele está se referindo do que ele está precisando. Muitas vezes o atendimento ao paciente é para pegar uma consulta médica, renovação de uma receita médica, ou até mesmo um atestado médico de um atendimento que ele teve lá na UPA. E assim, o atendimento presencial pelo enfermeiro, através do acolhimento, foi uma reivindicação da população. Então nós procuramos atender a população, evitar que as pessoas fiquem no frio, nas filas nos dias de chuva, como acontecia antes. Há pouco tempo ainda vi um paciente deitado numa cadeira daquelas de abrir, na frente de um posto, e eu fiz questão de perguntar para a enfermeira no dia seguinte, para a coordenadora: escuta, mas vocês estão atendendo com fila aqui, porque eu vi o paciente. Não, secretário, nós estamos atendendo por acolhimento. Se essa pessoa tivesse chegado de manhã, no horário que abre o posto às 7 horas, ele iria ser atendido, iria ser encaminhado ao atendimento dele, tanto para o médico,
através do agendamento, ou através da UPA, ou do próprio HCB. Então não tem por que a pessoa passar numa noite fria, como agora está acontecendo, numa fila, é desumano até, né? E teve situações em que alguns contribuintes me procuraram dizendo que algum posto ainda teria fila. E o pior é que parece que tem, porque as pessoas gostam de fila. Mesmo tendo agendamento, eles vão para lá de madrugada. Mas então, aí também, secretário, tem aquela questão da necessidade, né? Vamos fazer uma questão aqui, uma situação hipotética, até a gente falava antes fora do ar. Imagina que a pessoa amanheceu com uma dor de garganta. Vai na UPA. Pois é, aí ela precisa procurar, se ela buscar o posto de saúde, a unidade básica, ela não vai conseguir esse atendimento. Se a enfermeira não conseguir acompanhar, aí o certo é sempre ir na unidade básica, do qual ele é a referência do bairro dele. E não tendo atendimento, o próprio enfermeiro encaminha, se for o caso, para a UPA. Então, não existe assim digamos, uma quebra no atendimento. O atendimento ocorre muitas vezes ali, certamente no próprio posto, ou então na UPA, se for um caso de emergência, de urgência, né? Porque a UPA foi contratada para isso, ela é da unidade da nossa Secretaria da Saúde e é terceirizado para o HCB, porque na época optou-se terceirizar para o HCB. Então, a UPA é da Secretaria da Saúde, é um posto de atendimento da Secretaria da Saúde, casualmente terceirizado o serviço, mas que funciona muito bem. Claro que utilizando o protocolo de Manchester, onde através das cores eles identificam a urgência. Mas, por exemplo, um paciente do SUS, ele chega ali, ele será atendido naquele dia. Pode até demorar. Pode até demorar. Muito embora eu, por exemplo, apesar de ser o secretário da Saúde, eu não uso o SUS. Nem eu, nem minha família. Eventualmente, poderá que a gente tenha que usar, mas nós temos convênio, nós pagamos o convênio. E o convênio não marca para mim no mesmo dia. E o SUS atende no mesmo dia. Então, muitas vezes, o pessoal reclama da demora. Pior é quando nós temos um convênio que a gente paga uma fortuna e a gente vai lá para marcar, eles marcam para a semana seguinte. E não tem choro. Pior, tem gente que nem autoriza, não consegue autorização para determinados procedimentos. O SUS é um dos melhores convênios do mundo, digamos, do planeta. Porque o Brasil tem SUS. O Brasil tem uma das maiores conquistas do mundo, que foi o atendimento universal e gratuito. Secretário, vamos lá, a gente tem várias perguntas aqui. Outra pergunta que chega para a gente é sobre o atendimento no posto de saúde do Piquiri, interior aqui de Cachoeira do Sul, que tem um atendimento via empresa terceirizada, ou seja, tem uma empresa contratada que fornece o médico para esse atendimento, para a prestação desse atendimento. Só que está sem o médico e a empresa ainda não providenciou um outro profissional. Deve estar chegando. Se não chegou, está chegando, né? E era previsto para ontem chegar esse médico. Até não constatei se chegou, mas a empresa tem esse período exíguo de tempo para repor o médico. E independente disso, enquanto não vem esse médico, os pacientes podem procurar a US1, que é a que funciona onde era o INSS, né? E buscar o atendimento se for uma urgência. Caso contrário, eu aguarde, porque a semana que vem deve estar aí o médico. Tá? Ok. Então, vamos acompanhar e tomara que dê certo aí, né, para o pessoal ter o atendimento certinho diretamente no Piquiri. Posto de saúde do Alto do Amorim, reclamação também da nossa audiência de que não tem sala de vacina, então os moradores dessa região do Alto do Amorim, eles precisam se deslocar para buscar atendimento no posto de saúde do bairro Carvalho. Como é que está a previsão para a estruturação dessa sala de vacinas? Ela está sendo estruturada, está sendo feitas as adaptações necessárias, exigidas pela vigilância sanitária, que é a nossa mesmo, mas nós mesmos nos autofiscalizamos. Há pouco tempo nós tivemos uma luta para abrir o da Quinta da Boa Vista, a sala de vacina da Quinta da Boa Vista, e conseguimos fazer tudo que foi exigido. Ali também. Sabe que demanda tempo e recursos. Tudo tem um processo licitatório, que no serviço público demora, mas está sendo providenciado, foram feitas as requisições necessárias para fazer as adaptações e tão logo esteja disponível nós vamos divulgar e espero que não demore. Então, tá bom. Fica aqui o compromisso do secretário, né, e a gente vai acompanhar também aqui este caso. Vamos, antes das demais perguntas que eu tenho aqui, são várias, vamos dar uma passadinha aqui pela tela com umas perguntas dos nossos telespectadores. Olha só, tem a pergunta aqui da Fátima. A US1 sem telefone para contato desde que mudou para a parte de baixo. Não transferiram o número para informações. As pessoas têm que se deslocar até lá. Cadê os responsáveis? Tem algum problema com o atendimento telefônico da US1?
O contrato com a de telefone era com a antiga prestadora de serviço, que agora está precária em Cachoeira. Nem vou citar o nome, para não, né? Mas está sendo feita a licitação para a compra de novas linhas, né? Através de uma outra operadora. E obviamente que isso depende da licitação. A primeira vez não deu certo. Isso é para todas as unidades? Para todas as unidades. Independente disso, foi providenciado pelo então secretário Marcelo Figueiró, né, a compra de chips e de telefones. Os chips a gente conseguiu. Os telefones, por uma questão de caracterização ali, não passou na licitação, então tiveram que refazer a requisição e o processo licitatório todo. Mas nós já estamos com os chips. Né? Algumas unidades, inclusive, já estão conseguindo aparelhos de telefone para botar a funcionar os telefones celulares. E a OS1 ali, até a gente pode ver, porque é dentro do próprio prédio, se a gente consegue fazer essa mudança de local de linha. Porque a atual operadora que está, então, com o contrato, ela não está dando a manutenção e por isso a gente não está conseguindo transferir as linhas. Mas ali a gente pode depois providenciar um contato, eu te passo, do número do celular que pode atender ali. Inclusive, provavelmente vai ser necessária uma campanha, né, secretário, para atualizar a comunidade sobre esses novos números. Tudo que chega como novidade demora, no fim das contas, para chegar até a ponta, até o usuário, até o paciente. A nossa assessoria de imprensa já providenciou essa lista, pena que eu não trouxe, mas eu te passo para tu divulgar para os telespectadores. Tá? Ela já está providenciando a lista de telefones atualizada. Tá ótimo. Okay? Bom, de todos esses nossos assuntos aqui, boa parte deles vão passar, né, secretário, pela questão da disponibilidade de médicos, pela falta de disponibilidade de médicos. E aí tem agora uma nova etapa, né, dos Mais Médicos, programa ao qual a prefeitura pode tentar profissionais aqui para o município. Como é que está esse processo, secretário? É assim, hoje pela manhã nós fizemos uma reunião com a equipe, né, para decidir se nós iríamos aderir ao novo programa Mais Médicos, porque o anterior, agora recentemente, né, que foi aprovado, já fomos contemplados com 5 médicos. Resta saber se vocês vão optar em vir para Cachoeira. Acho que sim, porque 3 deles já atuam aqui, então vai ser apenas uma troca, né? Eles vão entrar para esse novo sistema, né, que é do Ministério da Saúde. E o novo programa Mais Médicos, que foi lançado agora para essa nova portaria, prevê até 29 médicos, para nós nos aderirmos a, digamos, solicitar até 29 médicos. Como o recurso que vem, aliás, que não vem, né, porque ele é dentro da atenção básica, eles vão disponibilizar esses médicos, mas vão descontar do recurso que eles repassam para nós, que já é utilizado para pagar todos os custos da Secretaria. Só que isso depende igualmente de que esses médicos tenham interesse de vir para Cachoeira do Sul. Também. Então, nós concluímos hoje de manhã, em reunião com a equipe, que nós vamos solicitar 15 médicos. Onde eu tinha falado na imprensa que era 10 médicos, acho que deve ter saído do jornal impresso hoje, que seriam 10, mas a equipe optou em pedir 15, porque nós precisamos de médico autorizador, regulador, temos que ter os médicos, diretor, médicos e assim por diante. Então esses médicos vão para a atenção básica, trabalhar lá na unidade, e aqueles médicos que estão contratados poderão fazer esse outro serviço, que é da parte administrativa e burocrática. Por isso nós vamos pedir então 15 médicos, até para ter um coringa ou 2, para atender aqueles médicos que por acaso venham entrar em férias, que porventura faltam, ou é o caso desse do Pigri que pediu demissão, e assim por diante. Então, acontece. Então, nós temos que ter os médicos que nós possamos ter de reserva para repor e nunca faltar médico para atender os pacientes. Prazo para isso, secretário? A gente já tem pergunta aqui, vamos colocar uma que está correlacionada a esse assunto, mas o prazo é novembro, é isso? Nós estimamos que geralmente esse trâmite de contratação, de portaria, de tudo, em 6 meses. Então, esperamos que entre novembro a janeiro, por aí, já estejam esses médicos. Ok, vamos ver então aqui a pergunta que a gente tem. Da Joelcia, não temos ginecologista nos postos. Como fica a saúde das mulheres, nesse caso específico? Qual que é o caminho, secretário? Os postos, eles atendem, verificam os sintomas, o que está acontecendo, e encaminham para um centro de especialidades, que funciona ali junto à Justiça Federal. E, não obstante isso, nós temos contrato com uma ginecologista para atender os nossos pacientes e é terceirizado através do consórcio. Então, o caminho é o posto de saúde. O posto de saúde. Vai e busca o encaminhamento. Elas são atendidas, não tem problema. E é óbvio que nós abrimos o processo seletivo várias vezes,
e nunca teve interessados devido ao valor que é oferecido no plano de carreira dos médicos de Cachoeira do Sul. Por isso que nós nunca conseguimos contratar médico diretamente. E por isso eu convenci, ou nós nos convencemos, de que nós temos que aceitar esse projeto do Mais Médico, vindo diretamente para o Ministério da Saúde, porque daí vem médico de todo o país e até do exterior, se for necessário. Então, hoje, se nós abrirmos um processo seletivo, não vem por quê? Porque os municípios perto daqui pagam o dobro ou o triplo até. Então, é difícil competir, né, com municípios que pagam muito mais e nós aqui um valor tão irrisório que teria que ter atualizado o plano de carreira, e aí entra todo um processo de discussão das outras categorias também, que logicamente vão querer atualizar, como tudo na prefeitura, nós trabalhamos com sindicato, com questão de equidade. Então, para fazer isso, depende de um esforço bem maior. Secretário, quero agradecer a sua presença com a gente aqui no NT Sul. A gente teria muitos assuntos para falar, vamos ter que, em algum momento, marcar para ter mais tempo para essa conversa, né? Tão importante. Mas obrigado por nos atender e por responder essas questões pontuais aqui da nossa audiência. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado. Minha gente, e conforme nós já mostramos ontem, nós estamos oficialmente no inverno. E o repórter Gabriel Hag, juntamente com o cinegrafista Edson Michels, seguem nos mostrando os detalhes da estação mais gelada do ano por todos os ângulos. E na reportagem de hoje, nós vamos saber como está preparado o comércio em Cachoeira do Sul. E aí pessoal, tudo bem? Espero que todos tenham passado bem aí o primeiro dia de inverno. Eu tô aqui tomando um chazinho, um hábito de inverno, e justamente falar de inverno, na reportagem de ontem nós te mostramos, juntamente com a professora Zanandra, os prognósticos que mostram uma estação chuvosa, com temperaturas amenas, mas também com aqueles dias frios. E justamente para aqueles dias frios que ainda vão vir também, na reportagem de hoje vocês vão saber mais do comércio de Cachoeira do Sul, como é que está preparado, como é que estão as expectativas, aquele blusão, aquele casaco, enfim, e fogão a lenha também, e lareira. E falar nisso, o que precisa para o fogão a lenha e para a lareira? A lenha. E é pelo setor de lenha que a gente começa a reportagem de hoje sobre a chegada do inverno. Pois é, precisamos de lenha, e nosso passeio pelos produtos típicos de inverno começa justamente nesse setor. Em uma rápida volta por Cachoeira do Sul, encontramos nos comércios de lenha preços dos mais variados números, como aqui nesse, por exemplo, que comercializa lenha para fogão por R$ 15 o pacote. Para a lareira, também pelo mesmo preço. Gravetos custam R$ 5 e os tocos para a lareira custam a partir de R$ 3. Tudo isso para garantir lareiras e fogões a lenha a pleno funcionamento. E já que estamos falando nisso, vamos agora para essa loja, no centro de Cachoeira do Sul, ver como estão os estoques e vendas de utensílios que aquecem. São várias opções em lareiras, fogões, aquecedores, estufas e aparelhos de ar-condicionado. E de acordo com o gerente, os clientes já estão procurando os produtos. Olha, a procura tá boa, os primeiros frios já começou a dar uma procura melhor do que a gente tinha nos últimos dias, né? Mas normalmente o fogão, a gente vende normalmente quase o ano inteiro, né? O nosso pessoal é bastante campeiro, usa bastante durante o ano inteiro quase. A lareira também aumentou bastante e também aquecedores, né? A questão prática mais do aquecedor se vende bastante também. E vocês já estão com estoque aí, agora essa pilha aqui de fogão estão com estoque prontinho aí para o inverno? Isso, com estoque aí, esperando nossos clientes aí para aquecer o inverno aí. E na corrida pelos clientes, a loja oferece condições de pagamento facilitadas, aliando isso à gama de produtos que tem. Temos aquele crediário facilitado, primeiro pagamento para setembro, aí pagar já está praticamente voltando do verão, né? Então a gente tem facilidades bastante, aí é só nosso cliente comparecer aí que a gente vai ajudar. Nessa área sempre ela tem um crescimento natural, né? Mas esperamos um pouquinho mais, né? A gente vem vindo de uns meses um pouco mais complicados, esperamos que com o inverno aí agora, com uma definição mais da estação, né, aumente as vendas, como é natural de quase todos os anos. E continuando nosso passeio, chegamos agora nessa loja de roupas e calçados. Por aqui, a variedade de produtos busca chamar a atenção do cliente para os agasalhos, que são os itens mais procurados, de acordo com a gerente.
Nós temos uma procura bem grande por jaquetas de agasalho, tricô também. E como a gente tem uma variedade de jaquetas, tanto no setor masculino da loja, feminino e também infantil, hoje é o produto que está sendo mais procurado. O que faltava chegou, que era o frio para nós. E com certeza também essa chuvinha aí, né, até que no começo a gente acha que atrapalha um pouquinho, mas o frio chegando era o que a gente precisava, né? Porque nós estamos preparados para o frio, então chegou o frio em Cachoeira e agora a gente está preparado, esperando os nossos clientes com a loja recheada de produtos bem quentinhos. Nós temos também, observando agora os últimos dias, está havendo uma procura bem grande das camisetas térmicas e também das calças térmicas, né, que são usadas por baixo, às vezes, do jeans, que é um tecido mais gelado. Então nós temos essa grande procura por calças térmicas, blusas térmicas e, como eu disse, né, a jaqueta está assim a número 1. Nosso carro-chefe hoje, que está sendo procurado bastante aqui na loja pelos clientes, são as jaquetas. E não para por aí. De acordo com a Cleonice, as projeções são para aumento e incremento de vendas, à medida que os dias passam e o frio chega. E as opções são para todos os gostos e bolsos. Nós vemos observando, né, um crescimento em vendas agora, no mês de junho. A nível de rede, nós estamos com 17%. A gente espera sair dos 20%, assim, passar dos 20%. O cliente gosta do quê? Um bom atendimento, um produto de qualidade, um conforto, né? Porque eu sempre digo, né, a gente tem que ter para o nosso cliente a qualidade, mas também tem que ter o conforto. E tudo isso aí, né, com bom atendimento, né, com a gente tendo a empatia, né, a simpatia de receber o cliente, com certeza isso aí só tem a somar nas nossas vendas. E é justamente isso que a Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Cachoeira do Sul, também busca ofertar: o encantamento do cliente, e nessa época do ano, com diversas ações que estão sendo realizadas com foco no atendimento ao cliente, unindo com as vendas de inverno. E no que depender da CDL, nós estamos sempre buscando treinamentos. Agora nós estamos fazendo um treinamento para o varejo, que é um treinamento feito juntamente com o Sebrae, inclusive. Ele também dá direito a uma consultoria para as empresas que estão participando, no qual está sendo treinado também a venda digital. Então é uma coisa que também, o físico e o digital, eles estão muito unidos atualmente. Por isso, a abertura de tantas lojas de rede, inclusive, lojas físicas, para divulgar. E esse incremento todo de vendas está nas expectativas e estudos que a CDL vem realizando. E o foco é oferecer, no comércio local, todas as opções para a época mais gelada do ano. Na realidade, nós estamos muito otimistas, né? Porque o frio ele sempre aquece as vendas. Então, a tendência aí em todos os setores é de nós termos um aumento significativo, né, nas vendas. Todos nós estamos muito otimistas, né? Porque o friozinho ajuda realmente a aquecer as vendas. E ainda, de acordo com a CDL, os itens mais procurados partem do vestuário, até chegar nos demais itens. O primeiro item que vem na linha de venda são os casacos, depois os blusões, né? E em terceiro, as botas e calçados, né? Depois entram os itens de inverno, lareiras e itens para casa, né? As vendas para essa época do ano devem vir um incremento de 8% a 10% de crescimento, né? É o que o varejo espera de crescimento. Para todos os bolsos, com certeza. Cachoeira tem um item variado, nós temos um comércio grande, né, que oferece itens para todos os gostos e para todos os bolsos. Pois então, é assim, o comércio já está preparado, fogão a lenha, lareira, aquele casaco, um bom chazinho também ajuda. E na reportagem de amanhã, a gente vai te mostrar como é que estão as campanhas do agasalho para você ajudar também quem mais está necessitado nesses dias frios. E tem mais, uma receita de um caldo quente que todo mundo vai gostar. Não perca na terceira reportagem dessa série, amanhã no NT Sul. Isso aí, esperamos amanhã você com mais esta reportagem aqui no NT Sul. Gente, a demolição dos bares da Praia Nova está próxima de acontecer. Os donos já foram notificados que na primeira semana do mês de julho eles devem retirar utensílios de valores que ainda estão ali. Os proprietários tentam se mobilizar e reverter na justiça a decisão que deve ser executada nas próximas semanas.
Na última sexta-feira, a Prefeitura de Cachoeira do Sul chamou para uma reunião 3 proprietários de bares aqui da Praia Nova. Por óbvio, o assunto do encontro foi a determinação do Ministério Público em acabar com essas estruturas fixas aqui no balneário. O que foi repassado para eles é que do dia 3 ao dia 7 de julho será o último período para a retirada de utensílios com valores. Como não tem moradores e nem mesmo a movimentação de pessoas, a grama, inclusive aqui no balneário, já cresceu e esse será os últimos dias para a retirada desses materiais e aí sim a Prefeitura terá ordem completa de serviço de destruição desses bares. Também já foram retiradas as construções e resíduos deixados por grande parte dos cerca de 20 acampamentos que estavam no local. Apenas 2 seguem lá. Um porque o proprietário não foi encontrado para retirar os seus pertences e outro porque o morador não tem para onde ir. E essa situação está sendo resolvida pela Secretaria de Inclusão Social. O que o Ministério Público cobra do Poder Público Municipal é que se cumpra as normas ambientais e da questão de saúde sanitária para a questão dos bares. Então, como a área de preservação permanente ela não pode ter construção permanente, o Ministério Público vinha cumprindo que as licenças ambientais que até então eram expedidas e não eram cumpridas, passassem a ser cumpridas. A nova licença ambiental que está prestes a ser expedida para o balneário da Praia Nova, ela prevê que exista uma construção semi-permanente onde possa ter uma disposição de food trucks, de trailers para praça de alimentação e não estruturas permanentes. A Prefeitura vai auxiliar na retirada desse material se o proprietário quiser utilizar algum utensílio que ali está. Além disso, o Executivo também vai oferecer o transporte. O pedido do Ministério Público ainda indigna quem tinha comércio lá no balneário. E para eles, o assunto não está encerrado. E eu já disse, botar na justiça. Porque aquilo ali, como é que vão desmanchar? Só Cachoeira, isso aí, nos outros, todo lugar tem bar. Tem os bares, prainha. Agora aqui, Cachoeira, eu vou terminar, porque ele quer botar carro-lanche lá, mas não tem condições, um carro-lanche só para vender alguma coisinha. Mas peixe mesmo lá, eu tinha 3 cozinheiras direto, lá e fazer peixe, botar freezer, 8 freezer. Que jeito de botar num carro-lanche 8 freezer? Tem do sorvete, que eu vendia bastante sorvete lá. E aí, eu não sei o que vão fazer, mas eu disse para ele, mas aí ficou, eles prometeram de ajudar, desmanchar e carregar e tudo. Mas só dois proprietários. Os outros 4 não foram lá, ninguém foi. Eu acho que está tudo errado. Eu vou botar na justiça, bota na justiça que vão resolver alguma coisa. Porque aquilo ali, como é que só a prainha, que os outros, São Lourenço, Capão Grande, que eu puxava tijolo de primeiro. Muitas cargas de tijolo eu levei para os outros lugares. Tem só de rico lá no Capão Grande, lá, só, na beira do barranco. Não se invoca com a Praia Nova. É com a Praia Nova o problema. Assim que esse prazo na retirada desse material for cumprido, a Prefeitura deve desmanchar as moradias e deixar o espaço semipermanente. A determinação já era para ter sido executada. O desmonte deve ocorrer no mês de julho, antes das chuvas mais intensas. O prazo ele já expirou há muito tempo. Essas construções não poderiam estar lá desde a primeira licença ambiental. O Ministério Público, a gente tem conversado com o Ministério Público que nós estamos tomando as medidas, estamos fazendo cumprir a legislação. A partir dessa ação do dia 3 ao dia 7 de julho, a partir das semanas subsequentes de julho, a Prefeitura já vai começar então a demolição, a remoção desses resíduos sólidos. Está programada para hoje, na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, uma audiência pública com a Frente Parlamentar da duplicação da BR-290. A mobilização quer juntar força no município para viabilizar o andamento da obra que se arrasta por anos. O encontro está marcado para iniciar às 5 horas da tarde. A seguir, 22 de junho é o dia do orquidófilo. Lena Caetano nos ajuda a entender hoje por que essa planta desperta tanto encantamento. Pelo cenário em que eu me encontro, dá para perceber que eu estou na casa de um orquidófilo. É isso?
É isso, vamos falar sobre orquídeas também, mas vamos falar principalmente sobre aquelas pessoas que têm na orquídea a sua paixão maior. E quinta-feira é dia de terapia com a psicóloga Lisiane Omerich. Ela fala sobre a importância da gente repensar nossas decisões, mas às vezes temos que dar um desconto para nós mesmos. Autocrítica. Como ser mais condescendente consigo mesmo. O NT Sul volta já já. Meio-dia e 31, NT Sul já de volta ao vivo e vamos dar uma olhadinha nas imagens da nossa câmera ao vivo no centro do município de Cachoeira do Sul. Nesse momento, tempo nublado, muitas nuvens, né? Já teve um solzinho de manhã, mas tempo fechado por agora. E nós vamos ver agora a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o Rio Grande do Sul. Quinta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com o céu encoberto. O dia deve ter variações, ainda pode chover, mas conforme a clima-tempo, tem chance do sol aparecer em alguns momentos à tarde. E em outros momentos, a nebulosidade predomina. Temperatura mínima 14 graus e máxima 18. Sexta-feira pode ter cerração ou até mesmo uma chuva fininha logo cedo, mas ao longo do dia o tempo varia entre aberturas de sol e nublado. Temperatura mínima 14 graus, máxima 20. Sábado deve ter sol entre nuvens ao longo do dia, com chance de chuva para o fim da tarde e começo da noite. Temperatura mínima 16 graus, máxima 24. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Continua chovendo em grande parte do estado nesta quinta. A chuva mais intensa deve ocorrer em áreas como o litoral, o norte e a serra. E o motivo é a formação de uma nova frente fria. Na região central e no sul, a chuva ocorre durante a primeira metade do dia e é menos intensa. Já na região metropolitana, a instabilidade deve ocorrer durante o dia inteiro em forma de pancadas moderadas. Elas ficam mais fracas à tarde. Na fronteira oeste, a previsão é de céu nublado e no máximo a ocorrência de garoa. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 20 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 19. Na região norte, em Passo Fundo, 18 graus. Também 18 na região central, em Santa Maria. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, máxima de 21 graus. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 17 graus. E vamos dar uma olhadinha agora nas mensagens dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, mensagens especialmente que chegam no nosso WhatsApp 51997697129. Então me acompanhe, vamos para a tela, vamos ver quem fala com a gente. Shelin Nunes, amo o inverno, tenho pavor de verão. No verão me sinto mal, sem vontade para nada, muito cansaço. Já o inverno traz vida. Obrigado, Shelin, pela participação. Ótimo dia e boa semana. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui da nossa audiência. A Camila está participando. Hoje eu vim desejar parabéns para minha irmã Caroline. Saúde, paz e alegrias. Felicidades. Obrigado, Camila, pela participação também com a gente aqui no Telejornal. Tem mais gente mandando mensagem para a gente. O Luciano da Rosa Fortes. Estamos sempre acompanhando as notícias. Deus abençoe. Obrigado, Luciano. Igualmente, obrigado pela companhia de todos os dias. A Nara Machado. Fui muito bem atendida pela equipe da unidade de saúde do bairro Barcelos. Dr. Alexandre Lemos é ótimo. Muito obrigado, diz aqui a Nara Machado. Obrigado, Nara, pela companhia com a gente. Inclusive, nós recebemos aqui muitas mensagens falando sobre saúde pública, já que a gente abriu o jornal entrevistando hoje, ao vivo, o secretário de Saúde de Cachoeira do Sul. Então, vamos ter que repetir essa conversa para responder a tantos questionamentos quanto recebemos aqui, né? O Everton está participando. Com essas chuvas, só aumenta os buracos na rua Laurindo Machado, no acesso aos bairros Vila Nova e Parque Primavera. Precisa de patrulhamento. Os buracos estão deste jeito, cheios de água. Fica difícil até passar a pé. O secretário de Obras é sabedor do problema, diz aqui o Everton. Está aí a imagem, né? Bem clara, fala por si só. Obrigado, Everton, pela participação com a gente. Daqui a pouquinho tem mais mensagens. Você de casa também pode continuar interagindo, contando a sua informação aqui na telinha do NT Sul. Gente, ontem aconteceu em Cachoeira do Sul um encontro alusivo ao Junho Violeta, que é um movimento que acontece sempre nessa época do ano, buscando trabalhar questões voltadas à prevenção da violência contra os idosos.
E o evento de ontem, promovido pelo SESC e demais parceiros, buscou a conscientização. O Gabriel Hag esteve por lá e nos traz agora mais detalhes. Oi, Gabriel, boa tarde. E Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde para quem está nos acompanhando. E nós estamos também acompanhando um evento muito importante que está acontecendo nessa quarta-feira aqui em Cachoeira do Sul, alusivo ao Junho Violeta, que tem a ver com a violência aos idosos. Mas quem vai explicar melhor para a gente é a Lidiane Oliveira, que faz parte do SESC Cachoeira do Sul, que está promovendo esse evento. Lidiane, boa tarde, seja bem-vinda. Eu começo te perguntando, é isso, né? É um evento que vai trabalhar essa alusão à violência ao idoso, né? Boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos. Então, é um evento alusivo contra a violência aos idosos. Mas, normalmente, quando a gente fala violência, pensam a violência agressiva, né? E não é a violência psicológica, a violência emocional, a financeira, que o Sicredi está fazendo a fala agora, neste momento, sobre isso, patrimonial. Então, são várias violências que a gente tenta combater e ajudar os idosos contra isso, que não é só às vezes dentro de casa que acontece, mas às vezes até um vizinho, algo assim que pode acontecer, porque normalmente a gente pensa assim, ó, é o familiar, dentro da casa está acontecendo, mas não, nos lares dos idosos, vários lugares que a gente tem que estar sempre atentos. E vocês, enquanto SESC, que desenvolve atividades o ano inteiro, um exemplo disso é o Grupo Maturidade Ativa, vocês têm essa causa e falam com propriedade sobre esse assunto justamente para fazer esse alerta, né, Lidiane? Exatamente, até porque a gente sempre deixa eles muito bem à vontade para falar alguma coisa no privado que está acontecendo ou não, ou que sabe que está acontecendo, porque às vezes a pessoa tem receio de ligar para o Disque 100 ou 190 para denunciar, mas vem até a gente, conversa, vê de que maneira a gente pode aconselhar. A gente leva até o COMAI, né, que é o Conselho do Idoso aqui da cidade, também, para ter alguma ajuda também técnica, né? Mas a gente deixa sempre muito bem à vontade para dar esse acolhimento a eles, né? E esse mês, o Junho Violeta, ele acaba... Claro que nós estamos numa atividade alusiva, né, a esse tema, mas é o mês inteiro para ser debatido, né? Exato. Hoje se encerra os eventos alusivos a isso, mas já teve outros eventos, já teve falas com eles dentro do SESC, teve nos CRAS, iria ter a caminhada, mas foi cancelada por causa da chuva. Então, a gente sempre tenta agregar os conselhos, os CRAS, a secretaria, a prefeitura junto, porque é uma luta de todos, né? Não é só do SESC. E vocês, enquanto SESC, né, que também fazem esse trabalho, vocês observam muito o outro lado, né? O pessoal, ele também quer saber, ele quer estar por dentro dos direitos, né? Exatamente. O ano passado a gente teve essa mesma programação no asilo, até porque eles não poderiam se deslocar, enfim, a gente fez lá. E eles tiveram muitas dúvidas com o promotor, que logo mais à tarde eles vão estar aqui, ele vai estar aqui fazendo essa fala, que é o promotor, o Dr. Leonardo Giron, e eles tiveram muito anseio assim de tirar as dúvidas, que às vezes são coisas que parecem simples para a gente, mas para eles não são. E é muita dúvida, a gente está sempre tentando esclarecer com advogados, com psicólogos, para poder dar esse acolhimento, né? E como a Lidiane estava falando, pessoal, a violência ela não é só física, ela é emocional, ela é financeira, ela vem de vários viés e é importante que as pessoas estejam sempre atentas aos primeiros sinais disso tudo, de quando começa a acontecer, né, Lidiane? Com certeza. E às vezes é assim, ó, uma coisa simples. Me dá o dinheiro para tal coisa, ou pede um dinheiro emprestado e já não devolve. Aí daqui um pouco vai de novo. Mas por que tu quer o dinheiro? Tu não precisa. Às vezes começa com uma pressão psicológica que parece simples, né, digamos assim, e isso começa nesses sinais. É um alerta. A gente sempre fala sobre isso, porque às vezes a gente quer fazer algum evento com eles, normalmente acontece ali dentro do SESC, nosso grupo. Vamos fazer um piquenique ou um café colonial, algo assim. Eu não tenho dinheiro para o transporte. A gente senta com a pessoa, conversa o que está acontecendo, porque a gente sabe que tem esse ganho para isso, mas aí tem uma história por trás que às vezes a gente não está sabendo e aí se descobre. Em oportunidades como essa gera conscientização, né? Com certeza. E é para todos, né, Gabriel? Não é só para os idosos em si, né? Principalmente esses eventos têm que ganhar grandes proporções para as pessoas saber o que eles estão fazendo com os nossos idosos, né? E não só os idosos saber, mas sim o que fazer e o que não fazer, principalmente. Tá certo, Lidiane, muito obrigado e sucesso para vocês, não só aqui nesse evento, mas nas atividades com o público idoso que vocês desempenham tão bem no SESC. Muito obrigada por estar sempre parceiro conosco, né, nos eventos, e a gente conta sempre com essa parceria para as coisas funcionarem. Isso aí, Daniel, vamos voltar contigo para o estúdio, mas sempre reforçando a importância desse tema nesse mês alusivo ao Junho Violeta, que é contra a violência aos idosos. Mas de momento era isso e a gente volta contigo para o estúdio.
Obrigado, Gabriel, pelas informações. E, gente, quinta-feira aqui no NT Sul tem a psicóloga Lisiane Omerich no quadro Dia de Terapia. E a Lisiane fala hoje sobre a importância da autocrítica. Você teve aí uma situação que olhou para trás sobre alguma situação e pensou, poxa, poderia ter feito diferente. E isso pode ser bom ou pode ser ruim. A Lisiane explica. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar um pouquinho sobre autocrítica, né? Todos nós exercitamos a autocrítica a partir do momento que a gente vai analisando todas as nossas atitudes no dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Nós não podemos viver uma existência no meio das pessoas, né, nos socializando, sem fazermos um apanhado das coisas que a gente faz, sem a gente pensar, será que o que eu fiz está correto? Será que eu fiz a coisa certa nesse momento? Será que eu magoei alguém? Será que isso tá legal? Será que é assim que se faz, né? Então a gente sempre exercita a autocrítica porque estamos sempre em desenvolvimento. Nós estamos sempre construindo alguma coisa. Então a autocrítica, ela é muito presente na vida da gente. Só que tem uma autocrítica que ela não nos leva a nada, ao contrário, nos leva a ter mais ansiedade, nos leva a nos sentirmos mais depressivos. Por exemplo, quem nunca, né, olhou para trás e disse assim, por que eu não fiz isso lá naquele tempo quando eu resolvi as coisas daquele jeito, né? Quantas vezes a gente gasta energia com esse tipo de pensamento? Por que eu não tenho a cabeça de hoje lá atrás que eu teria resolvido as coisas de forma diferente? Primeiro lugar, quem a gente era lá atrás, que ficou lá atrás, nós éramos daquele jeito, a nossa cabeça operava daquele jeito, nosso pensamento era daquele jeito, portanto a atitude que a gente tomou lá atrás foi a melhor que a gente podia ter tomado naquele momento. Naquele momento, mesmo que hoje a gente olhando para trás com a nossa cabeça, com a nossa maturidade, com o nosso desenvolvimento, a gente pode olhar e dizer assim, poxa, que porcaria que eu fiz naquele momento quando eu resolvi fazer aquilo ali. Hoje, né, com o nosso olhar privilegiado hoje de quem já amadureceu, de quem sabe resolver algumas coisas e não com aquele olhar, talvez aquele olhar imaturo que nós tínhamos lá atrás, com as poucas ferramentas que a gente tinha, talvez na época, para resolver determinados tipos de problemas. Então não adianta trazer os problemas de trás para cá agora e ficar se consumindo para saber o que eu deveria ter feito, né? Por exemplo, um casal que se separou há 10 anos atrás. Cada um está vivendo uma vida hoje, aí, por exemplo, a mulher começa a se consumir, por que na época eu não saí mais com ele? Por que na época eu não dei mais atenção para ele? Poxa, mas na época tu fez aquilo que tinha que ser feito. Se nós tivéssemos uma bola de cristal, a nossa vida seria muito mais fácil. Fazer a autocrítica hoje dos nossos atos atuais. A gente precisa ponderar tudo aquilo que nós falamos, as nossas atitudes, né? A gente vive em sociedade, nós não podemos fazer nada que vá magoar o outro, que vá dar dissabor para as pessoas, que vai nos trazer problemas, que vai nos trazer incomodação. Então a autocrítica serve como uma limitação para as nossas atitudes. Aquele desconfiômetro que a gente deve ter quando está tendo determinado tipo de atitude. Mas vem cá, eu estou certa, eu preciso fazer isso, será que está correto o que eu estou fazendo? É dessa forma que eu tenho que fazer? Isso vai ser bom para mim? São questões que a gente vai se perguntando e vai desenvolvendo a nossa autocrítica. Mas de coisas do aqui e agora, não coisas do passado. Torno a dizer, e sempre vou dizer, que o passado deve ficar no passado. Ele só nos serve para a gente dar uma espiada. Quando a gente faz alguma coisa que não tá legal, a gente dá uma espiada no passado e vê as consequências que aquilo ali teve. Então a gente pode dizer, não, isso aqui eu não vou fazer porque eu já fiz lá atrás e não me dei bem. Mas está lá no passado. Mas a gente dá uma revisitadinha nesse passado e olha para ver se a gente não cria elementos ali que pode bater na nossa consciência e dizer, não, isso aqui eu não posso fazer. Mas tudo que for do passado, ele deve ficar no passado. E a nossa autocrítica, ela tem que ser centrada, então, nas coisas atuais, no aqui e agora, nas nossas atitudes, na nossa vida em sociedade, que não é fácil viver em sociedade, né? Nós temos uma missão social de viver junto com as pessoas, porque nós somos seres sociáveis, né? De viver junto das pessoas e nós temos que ter todo um tato,
todo um cuidado, né, toda uma preocupação com o outro, assim como a gente deseja que o outro tenha com a gente. E a autocrítica passa exatamente por aí. É na análise dos meus atos que eu vou saber como é que eu vou lidar melhor com as pessoas, como é que eu vou lidar melhor comigo e como é que eu vou tirar aquilo de melhor que tem na minha existência. Ok, pessoal? Até a próxima! E hoje, dia 22 de junho, é o dia do orquidófilo. Aquela pessoa assumidamente encantada não só com a beleza das orquídeas, mas que também adora cultivar e saber sobre elas. E a gente sabe que mundo afora milhares de homens, de mulheres se enquadram nesse perfil. A Lena Caetano foi até a casa de um veterano e estudioso da orquidofilia para um bate-papo e também para saber por que essa planta desperta tanto encantamento. É isso, Daniel. E pelo cenário em que eu me encontro, dá para perceber que eu estou na casa de um orquidófilo. É isso? É isso. Vamos falar sobre orquídeas também, mas vamos falar principalmente sobre aquelas pessoas que têm na orquídea a sua paixão maior. Porque, por incrível que pareça, né? Quem conhece orquídea, quem aprecia orquídea é que sabe o que é essa fissura, digamos assim, no trato com a orquídea, no querer cultivar mais, no querer aprender mais, no querer cuidar mais. E aí não se contenta só com o vazio em casa. Temos aqui ao meu lado o professor Carlos Daniel, professor porque ele é professor aposentado, mas formado também em Ciências Naturais, orquidófilo da Gema, né, professor? Está nos recebendo aqui na casa dele para nos contar e para a gente falar um pouquinho sobre orquídeas. Boa tarde, professor, e muito obrigada por nos receber. Boa tarde aos espectadores. Nós, em Cachoeira, nós temos uma vasta assim, trajetória dentro da orquídea. Não só eu, como vários cachoeirenses que anteciparam também. Nós temos assim aqui, nasceu a Federação Gaúcha de Orquidófilos. No dia 11 de junho de 1962. Mas antes disso, Cachoeira já tinha uma relação estreita com orquídeas, né? Foi fundado o Núcleo Cachoeirense de Orquidófilos no dia 15 de outubro de 1950. 50? Sendo o segundo no estado. Porto Alegre foi em 1948, e nós em 50. Mas já tinha orquidófilos antes, porque tem correspondências entre Cachoeira e Porto Alegre, de orquidófilos já preparando para ser feito esse núcleo em Cachoeira, onde teve inclusive sede própria, onde hoje é o Bradesco, onde tinha 110 associados. Muita gente. Muita gente. Professor, a gente teria muita história, e eu antecipo a vocês que já faz mais ou menos uns 40 minutos que a gente está aqui, desde então eu estou só ouvindo histórias e histórias inéditas, que eu não vou conseguir compartilhar com vocês, mas um pouquinho a gente vai conversar para que vocês tenham noção, e o nosso foco hoje é o orquidófilo. Temos aqui, ó, o Hermes pode mostrar algumas orquídeas floridas, maravilhosas, perfeitas, né, professor? Que está aparecendo aí, ela é do Himalaia. É? Sim. Como é que se explica, em termos de espécies, de variedades, eu acho que esse é um dos encantamentos, né? É uma infinitude, né? Há algumas mudanças dentro da botânica, aquelas que não aceitam cruzamento direto com outra. Então nós temos hoje em torno de 2.800 gêneros dentro da orquidofilia. Dentro da botânica é dividido, uma planta dessas tem 22 nomes. Vai indo assim até chegar no gênero e na espécie. Por exemplo, essa orquídea aqui. Esta orquídea, ela, se conhecesse a vida dela, não teria sido dizimado o povo azteca no México, por Fernando Cortés, da Espanha. Essa orquídea aqui, ela é o símbolo do México. Quando descobriram aqueles riscos que formavam a escrita azteca, que isso aqui, toda a data comemorativa que eles tinham, essa orquídea formava um tapete. Então, quando assumia um novo rei, né, porque era hereditário, não era familiar, então era feito um tapete com essa orquídea, e ela toda branca,
tem ela toda branca. Aí a coroa era colocada no novo rei, toda orquídea branca. Como é que começou? Resumidamente, conta pra gente a sua relação com orquídeas. Foi mais ou menos quando entrou na faculdade, pelo que o senhor me disse, né? Descobriu orquídeas e como que, né? Qual foi o start para tipo virar paixão? Eu comecei ciências naturais e ali durante a primavera ali eu fui convidado, estando no primeiro ano, segundo ano que ia para um curso em Santa Catarina, e eu fui convidado para acompanhar, né? Já assessorando os 2 professores. E lá nós fomos para uma ilha, em Porto Belo, a Ilha João da Cunha, e tinha várias plantas que estavam no chão. Caem, né, da árvore, às vezes, com vento, a árvore quebra, coisa assim. E eu replantava elas, colocava numa forquilha e tal, porque os meus pais moravam para fora. E eu me criei, grande parte. Já tinha consciência. Já sabia o que tinha que fazer. Aí o professor disse, não, essa aqui está com flor, leva junto. Aí eu cheguei aqui, fui procurar um orquidófilo, que já faleceu. E cheguei lá, ele, não, vamos plantar. Aí plantou, disse, eu vou te dar mais 2, essa e essa, ó, tá? E ali eu comecei. Depois que descobriu a orquídea, virou parceiro de vida. Estudo, foco de estudo, foco de hobby pessoal e tudo mais. Sim, eu participei quando tinha o Encontro Sul-Brasileiro de Ciências. Eu participei em várias universidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, dando cursos sobre orquídea e como fazer o cruzamento entre elas e como preparar o preparo todo simbiótico para elas desenvolverem, né? É difícil cultivar? É difícil ter orquídeas? Olha, tem alguns gêneros, algumas espécies que tem que ter um cuidado diferenciado de outras. Tem algumas, se olhar só quando está com flor, ela vai continuar dando flor. E se colocar ali num poste de cimento, de uma parreira, ela dá flor. Mas é assim, ela não necessita, ela pode ficar 2 meses sem água e ela não vai morrer. Como nós temos, o único estado brasileiro onde a flor símbolo não é uma orquídea é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul só. E o Rio Grande do Sul é celeiro, né? De orquidófilos, de orquídeas, né? Nós temos mais de 280 espécies de orquídeas que tem o nicho Rio Grande do Sul. Então é bem significativo isso aí. E a nossa flor símbolo é um brinco de princesa. Que é lá da serra e ele não tem aqui. Ele é endêmico numa determinada região só. O encantamento maior com as orquídeas também é visual, né, professor? Porque é lindo de se ver, cada uma é um visual, é um jeito diferente. O senhor mencionou que as orquídeas estão no topo da cadeia? Sim. Entre os seres vivos, né, o homem, ou o ser humano, é o topo do reino animal. E a orquídea é o topo dentro do reino vegetal, ou vegetalia. Né? Então é a planta mais perfeita. É a orquídea. Sim. O senhor, como orquidófilo, estudioso, aquela pessoinha assim que a gente vê que quando fala de orquídea brilha o olho, né? E sabe muito porque estudou bastante e então se dedicou também. Virou uma paixão, mas também algo a se dedicar. O que mais lhe encanta nas orquídeas? Olha, em princípio ela estar se desenvolvendo. E em segundo lugar é ver uma flor que está bem formada, está bonita, né? Isso aí é o que... E a amizade que a gente cria de grupo. Eu conheço dentro do estado em torno de 2.000 ou mais de 2.000 orquidófilos. É uma grande comunidade. Sim. Isso aí, quando eu estive presidente da Federação Gaúcha de Orquidófilos, eu chegava a viajar 40 mil quilômetros por ano dentro do estado. Conheço muita gente de fora do estado também por causa das orquídeas. E é um conhecimento que se produz de amizade também. É um ganho pessoal, eu acredito. Sim. Que não tem preços também, né, professor? Exato. Obrigada por nos receber na sua casa, obrigado por esse bate-papo bem gostoso e por tantos esclarecimentos também, tá bom? Sim.
Não, eu que agradeço. Tá? E estamos à disposição para atender alguém que se interesse. Tá? Nós temos reuniões nas quartas-feiras, a segunda quarta de cada mês. E vamos ter a exposição, então, 23 e 24 de setembro, no Colégio Barão do Rio Branco. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Daniel Nunes, um pouquinho aí para você e para os telespectadores sobre orquídeas, maravilhosas orquídeas, sobre orquidófilos, aqueles que se apaixonam, que se encantam por essas plantas, que só de ver a gente sabe e entende o porquê elas são tão apaixonantes, não é mesmo? Olha aqui. Muito bonito. E a produção me alerta aqui que tem várias informações chegando, mensagens chegando, com fotos, inclusive. Obrigado a você que está interagindo. Vamos aqui para a telinha, vamos ver as mensagens de quem fala com a gente. O Jones Martins, de Cachoeira do Sul. Triste a realidade dos bares da Praia Nova, da praia da nossa cidade, correndo contra o turismo e lazer. Obrigado, Jones, pela participação. Aliás, sobre esse mesmo tema, eu vou trazer aqui a mensagem da Suelen, lá no nosso YouTube. A Suelen falou o seguinte, sobre que ela viu a reportagem da demolição dos bares da Praia Nova. E aí a pergunta é, e os bares do São Lourenço, Balneário São Lourenço, também no Rio Jacuí, aqui em Cachoeira do Sul? Obrigado, Suelen, pela participação. A Fátima está participando com a gente aqui. Parabéns para o prefeito pela atitude. Por certo, vai contratar as famílias que ficarão sem trabalho. Então a Fátima está fazendo uma crítica em relação à demolição também dos bares da Praia Nova, o que, em tese, como a gente trouxe aqui em reportagem, deve ocorrer no mês de julho. Vamos adiante, tem mais mensagens da nossa audiência. A Yolanda, desde janeiro espero por uma fisioterapia pelo SUS. Ligo para lá e não me atendem. Preciso muito de fisioterapias. Obrigado, Yolanda, pela mensagem. Vamos encaminhar também aí essa questão lá para a Secretaria de Saúde, tá bem? Rosélia Paz, amo minhas orquídeas, sempre de olho nas notícias diárias do NT Sul. Abraço para todos da equipe. Obrigado, Rosélia, por mandar a foto. A gente encerrou, né, com essa reportagem, com a entrevista da Lena, falando um pouquinho sobre orquídeas, né, flor, planta que desperta um interesse, um carinho especial de boa parte da população. Ieda Silva, parabéns ao professor Carlos Daniel, é lindo essas flores amadas. Obrigado, Ieda, pela participação com a gente por aqui. O NT Sul está terminando. Obrigado pela sua companhia e acesse facebook.com/TV Cachoeira para outras informações. Amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma excelente tarde para você. Fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!